eu acho que eu tenho que entrar numa... Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jaqueline Franklin. Eu já participo aqui do Instituto Espaço de Vida já tem algum tempo como colunista no Páginas da Vida de Paciente para Paciente. Mas hoje eu estou aqui como paciente, eu sou uma paciente de câncer de mama, mas nós vamos falar sobre câncer de pele com o Dr. Felipe, que está aqui comigo. Nós vamos conversar sobre isso, responder perguntas, tirar dúvidas. Você pode entrar, participar, mandar os seus questionamentos, que o objetivo aqui é esclarecer tudo, porque a gente está em pleno verão e não dá para dar bobeira com relação ao câncer de pele, né, Dr. Felipe? Exatamente. O câncer de pele é um dos principais cânceres que existem no mundo. Dos cânceres de pele do tipo base espinocelular são as doenças mais comuns, os cânceres mais comuns, embora sejam um pouco agressivos, mas são os cânceres mais comuns que existem no mundo, né? E tem um câncer muito mais agressivo, que é o melanoma, que é uma doença grave, e a gente tem que se cuidar, evitar o sol para poder prevenir. E nem todo mundo leva muito a sério. Eu acho que câncer de pele não é tão sério como outro câncer, por exemplo. Dependendo do tipo de câncer, ele é uma doença que a gente chama de doença menos agressiva, mas não quer dizer que não precisa de tratamento mesmo. Se tiver um câncer de pele pouco agressivo, a gente tem que operar, tirar um pedaço de pele, que é uma coisa desagradável, mas que não leva a risco de vida. Mas existe o melanoma, que é uma doença extremamente agressiva, e ela, sim, é uma doença que pode levar a pessoa a falecer dela. É uma doença pouco comum, mas acontece. E o sol é o principal fator de risco dessa doença. Mas luzes fortes, além do sol, também podem causar. Pessoas que vivem sempre sob muita luz artificial, luz de celular, luz de computador, isso é mito ou é verdade? Não, isso é mito. A parte ruim da luz é a radiação ultravioleta, né? Que é a radiação que vem do sol, né? Sol e do espaço, assim, né? Então, a gente tem o UVA e o UVB. A radiação ultravioleta B é a pior radiação que existe hoje, que a gente sabe, né? Mais intensa do que a UVA. E o maior período de intensidade do UVB é aquele horário de 10 da manhã até as 3 da tarde, que é o horário que a gente fala para as pessoas se protegerem do sol, né? A luz de lâmpada comum não emite radiação ultravioleta, nem a luz de celular, computador, nada disso emite radiação ultravioleta. Agora, as câmeras de bronzeamento artificial, aí sim, é foram ultravioleta proibidas, né, inclusive. Tem vários países que não pode, né? O Brasil a gente não pode. E em laboratório existe também um tipo de lâmpada que a gente usa para esterilizar os ambientes, que é a lâmpada UV também. Então, quem trabalha no laboratório, que tem esse tipo de lâmpada, tem que ficar de olho. E como saber, ou ao menos ter o alerta, olha, essa mancha aqui pode ser uma coisa mais séria. Como que a gente sabe isso? Em geral, qualquer coisa que se modifique na pele merece investigação, né? A Sociedade Americana de Dermatologia criou uma regra em um ABC. O americano adora inventar essas coisas de botar em caixinhas, regras para decorar coisa e tal, mas é uma regra muito boa, que é o ABCD do melanoma, né? A gente sempre, quando fala isso, está falando de melanoma. Então, o A seria uma pinta preta que é assimétrica, que ela era redondinha e ficou estranha, tá? O B é as bordas da pinta, que ficam bordas irregulares. Em geral, quando você tem bordas que não são bem delimitadas ou que são bordas assimétricas, também aí mistura um pouquinho com A. O C são diferenças de cores. Tem uma pinta que tem uma cor clara, uma cor escura e uma cor média no meio do caminho ali. Então isso é um sinal de que pode ser um melanoma. E o D é quando a pinta aumenta de diâmetro com o tempo, tá? Aí ele põe um valor de 6 milímetros. Mas isso é meio bobagem, né? Todas essas coisas são variações ao longo do tempo. Se ela adquire uma característica de assimetria, de bordas irregulares, de cores diferentes, ou cresce de tamanho, a gente fica mais suspeito para achar que aquilo ali possa ser um melanoma, tá? Mas é óbvio que isso aí não é você que vai se diagnosticar, né? Tem que ser um dermatologista, porque boa parte dessas pintas estão nas costas, né? Que é o lugar que pega bastante sol e você não está vendo. Então tem que ser um especialista para olhar. E a primeira impressão, se você tiver alguma suspeita, né, ir consultar na internet, nem perguntar para um amigo, é ir numa consulta, porque só presencialmente que é possível fazer um diagnóstico correto, né? Então, hoje o Google, ele faz diagnóstico de tratamento e diz quantos dias você vai viver ainda, né? É um negócio terrível. Então tem que tomar muito cuidado com informação de internet. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa péssima. Então, e quando você está lidando com saúde, é uma coisa séria, não dá para você ficar contando só com aquelas informações de Google, né? Então é importante você sempre ver uma coisa diferente e consulta o médico, né? E como é que pode ser assim a evolução do câncer de pele? A gente sabe, por exemplo, câncer de mama, que foi o câncer que eu tive, começa num nódulo, pode crescer, você acha? E às vezes, se você não cuida, em 6 meses ele pode alcançar um tamanho maior e ficar já um tumor. E o de pele, a progressão dele também é rápida assim? Ou pode ficar 1 ano ali, não dá nada e de repente... Então a gente tem 3 tipos principais de câncer de pele e eles têm comportamentos diferentes.
A gente tem os cânceres dessa pele queratinizada, que é a pele normal, né? Que faz o que recobre o nosso corpo, né? Então, esses dois tipos são o basocelular, que é o tipo mais comum, disparado, e a gente tem o espinocelular, que é um tipo que vem da mesma célula, mas ele é um pouquinho mais agressivo, né? Então, as características deles, o baso em geral é uma coisa lenta, e o espino é um pouquinho mais rápido, mas em geral a gente classificaria ainda como lento, né? Se você não cuida daquilo durante muito tempo, o problema é que ele vai ulcerando, ele pode fazer uma ferida, pode crescer para baixo, e aí, em geral, é em rosto, né? Áreas que pegaram sol ao longo da vida, né? Rosto, orelha, ombro, mulher pega muito essa faixa aqui do colo, né? Perna. E se você não toma conta, ele pode ser localmente complicado, ele pode corroer a aba da orelha, tem que tirar um pedaço da orelha. Tem vezes que é um tumor pequeno, mas na aba do nariz você tem que tirar um pedaço do nariz e fica bastante feio o resultado estético, né? Então esse seria o pior problema desse tipo de câncer, mas ele cresce lentamente. Já o melanoma, que é o câncer da pinta preta, esse é um dos cânceres mais agressivos que existem, né? E quando eu estou falando agressivo, eu digo velocidade de crescimento. Ele cresce muito rápido e ele cresce em direção da pele para baixo, né? Se você pega um câncer de melanoma de 4 milímetros, ele tem uma chance razoável da pessoa vir a falecer daquela doença. E você pega um câncer de mama de 4 milímetros, você opera, cura todo mundo, né? Exatamente. Então é um câncer, esse melanoma, que é o câncer das pintas, um câncer de crescimento bastante rápido, tem que ficar bastante atento e pode aparecer em períodos curtos, né? Por isso que é bom sempre estar em contato com o dermatologista de acordo com o tipo de pele, né? E não é só assim quem vai à praia ou à piscina para tomar sol, é o sol do dia a dia, né? A gente sabe que qualquer exposição... Aqui, a gente está no Brasil, fica achando que ser bronzeado é bonito, né? Eu sofri quando era criança, né, com esse negócio de bronzeado, né? Ah, tá muito branco, né? Parece que tá doente. É saúde ficar bronzeado, então, mas o né? bronzeamento, o que ele é? Ele é uma resposta do teu corpo a uma agressão, né? Da radiação solar. Um pouquinho de sol é bom, porque sintetiza vitamina D, enfim, a gente precisa. Mas se você pega muito sol, a pele fica escura porque ela está tentando produzindo melanina, que é o pigmento preto, que vai te defender dessa radiação. Então, em última análise, o bronzeamento é uma defesa do teu corpo contra uma agressão. E o pior tipo de agressão que você pode fazer é aquela que todo mundo teve, que tem a minha idade, mais ou menos, uma faixa de 30 a 40 anos, que pegou sol muito intensamente em intervalos prolongados, assim, com grandes intervalos de tempo, né? Então você vai no final de semana na praia, pega sol, descasca, fica na sombra a semana inteira, pega sol, descasca. Então esse é o pior sol que a pessoa pode pegar, e foi o sol que eu peguei, que todo mundo da minha geração Normalmente, pegou. às vezes, vai pra praia e é de 10 da manhã às 5 da tarde, porque tem que aproveitar então, até o final, descasca. Né? Quando eu era criança era assim, né? Daí fica aquela toalha molhada assim em cima, porque queimou tudo, né? Então, enfim. Hoje eu tenho medo de sol, eu não faço mais isso, obviamente, né? Ponho um camisa ultravioleta, que é um negócio excelente, né? E ninguém me acha mais gringo hoje, né? Porque todo mundo usa. Então... Mas até assim, não é nem só o gringo, a pessoa muito branquinha. Qualquer pessoa pode ter, embora a melanina seja uma proteção, Qualquer não é? pessoa pode ter. Então, quanto mais clara a pele da pessoa, menos defesa ela tem contra a radiação ultravioleta. Então, o câncer de pele, ele é mais comum em pessoas mais brancas, né? A gente tem uma escala de cor de pele que a gente chama de escala de Fitzpatrick, que vai de 1 a 6, né? Então, o 1 seria aquele cara louro, ruivo lá mais da albino. Irlanda, da Escandinávia, E o 6 seria aquele cara que é negro do Mali, que é O negro que nunca azul, teria que a gente câncer chama, né? de pele? Então, não é que não tem, mas ele tem muito menos do que a pessoa branca, porque a melanina, que é o pigmento preto, ele protege contra a radiação ultravioleta. Então, o sujeito que é negro, quando pega aquele sol ali, não é tão intenso o dano contra uma pessoa branca que não tem tanta melanina assim, aquele raio passa com mais facilidade. E às vezes também ele acaba ficando menos no sol, né? Porque ele não tem intenção nenhuma de ficar cada vez mais bronzeado e o branquinho fica ali esticado, ali esperando um milagre, né? Talvez tenha esse negócio do comportamento também, ainda mais aqui no Brasil. Mas sabe que isso é cultural, né? Você vai na China, os caras gostam de ser branco. É a pele branca que é bonita, quanto né? mais branco, melhor. Bronzeado. Eu viajei pro Vietnã, achei muito estranho. Fica todo mundo, um calor desgraçado, tá todo mundo coberto, assim, eles andam de moto, cobre a mão e tal. Porque é feio ser bronzeado lá. Lá é um negócio Mesmo porque bom na ser antiguidade, lá as mulheres branquinhas, é porque as bronzeadas eram as que trabalhavam de sol a sol, as escravas, né? E as branquinhas dentro de casa, então era mais bonito. Mas as pessoas associam muito tomar sol, ficar bronzeado com saúde, né? E nem sempre vem com a saúde. Mas isso é uma coisa nossa, né, brasileira, né? Não é uma coisa, assim, mundialmente aceita. Então a gente tem que entender que isso é uma coisa cultural, não é um sinônimo de saúde.
E o sol cobra também, né? Depois de um tempo, no começo é muito bonito quando você é adolescente, né? Fica bronzeado, mas aquilo ali você vai apagar com o tempo, porque a pele envelhece mais rapidamente quando você toma sol, né? Ainda associam outros fatores que a gente está sempre exposto, né? Então eu sou carioca, né? Obviamente as pessoas percebem a primeira frase que eu falo, né? Então no Rio de Janeiro, às vezes você vê aquela senhorinha que cortou o cabelo mais curto, assim, aí você vê a pele do pescoço, é toda bonitinha, assim, lisinha, e a do ombro é toda queimada e enrugada, porque ao longo da vida ela tinha cabelo grande, o ombro não. Parece o até um pescoço não papelzinho pegou, craquelado, né? Fica aquela coisa chama assim. de ó, pele de ressecada. paquiderme, né? Que é pele de elefante. E é bastante comum você pegar muito sol, né? Estraga Mas como a bastante. gente mora, né, num país como nós, estamos em pleno verão, o protetor realmente ajuda? Ou tem toda uma técnica, uma forma de usar? Passei de manhã, fiquei o dia inteiro e já resolveu? Provavelmente Então, não, né? o protetor ele é feito baseado numa fórmula que nem sempre funciona da maneira correta. Então a gente não tem que levar, tem que entender a fórmula, mas não tem que usar dessa maneira, né? Ele multiplicaria o tempo que você tem de resistência ao sol, né? Então, de acordo com esse tipo de pele de Fitzpatrick que eu falei, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele te diz, você é muito branquelão, então você aguenta 4 minutos no sol. Então, o protetor 30, ele multiplica por 30 esse 4, né? Então, você aguentaria 2 horas no sol. É pouco provável de um cara com uma pele super branca aguentar 2 horas no sol, né? Então, o que a gente recomenda? Para usar protetor? É super efetivo, tá? Acima de 30 são bastante efetivos, quanto mais melhor, mas 30 é um valor que a gente acha Alguns bastante falam que se suficiente. passa de 30 a 50 ou 30 vai estar protegendo a mesma intensidade. Se eles tivessem a mesma consistência, eu estaria de acordo, né? Porque às vezes o de 50 ele é mais grudento um pouco, sabe? Aí ele demora Faz mais para uma sair. camada mais grossa. Mas o ideal é você evitar o sol nessa hora, né? Entre 10 e 15. E eu evitar, não tô falando assim, não vai pra praia, assim, vai, mas fica na sombra, passa protetor, usa camiseta, boné, óculos, esse tipo de coisa, né? Só a roupa protege? Se a pessoa não passou um protetor, mas está de blusa naquele sol todo, o sol penetra pelo algodão? Penetra um pouco, né? Melhor estar de camisa do que estar sem camisa, né? Mas penetra realmente um pouco. Hoje tem essa tecnologia das camisas ultravioleta, né? Que são coisas muito boas. É igual passar protetor solar, né? Eu que tenho um pouco de preguiça de passar, pra mim é ótimo. Eu ponho camisa lá e fico. A pessoa faz esporte, né? Ao ar livre o tempo todo, surfista, ciclista. E tá pegando essa moda, eu fiquei feliz até, né? Porque eu achava que só eu usava, né? Aí eu fui pro Nordeste, agora todo mundo usa. Vai se sentindo estranho, né? Então, ninguém quer mais me vender um coco por R$20, né? Todo mundo tá usando, não é o único gringo, né? E dá pra ter pra água, não é quente, não é nada. Então eu acho que assim, tem que usar. Que talvez seja até o futuro, né? Todo mundo se protegendo cada vez mais do sol, e essa né? coisa dessa camisa ultravioleta, eu comparo um pouco com esse negócio do hábito de parar de fumar também, né? Então, a gente tem fumado menos no Brasil, graças a Deus, né? Então, temos várias medidas para reduzir o cigarro. Porque isso foi culturalmente imposto, assim, né? Não pode mais fumar em lugar fechado, as pessoas ficam, não vou mais fumar. É hoje meio feio se fumar no Brasil, né? O cara fuma e tal, é diferente de outros Antes países, era né? status, agora não é. E na Europa não, ainda é normal. Fumar, quer fumar, fuma, né? Aqui a gente não tem isso. E esse negócio da camisa ultravioleta, se você começa a botar nas crianças, vira um hábito, né? Não, E mas aí, criança, assim, então, né? Que não se criança importa muito com isso, não tá nem aí, né? Aí daqui a pouco esse moleque cresce e não tá ligando mais pra esse negócio. Não tem que estar aqui bronzeado. Não, fica branco mesmo, tá bom, usa camisa ultravioleta. Não gasta tempo passando protetor solar, que é um saco mesmo, né? E pronto. E no caso, assim, a pessoa que não usa o protetor, mas passa um óleo para fritar, sabe? Assim, aquilo piora, pode fazer a pessoa ainda acelerar uma questão de um câncer aí, em virtude até de um fator desse, que é quase um óleo de cozinha que você está passando ali para tomar o sol. Você está aumentando a tua exposição a esse agente nocivo, que é a radiação ultravioleta. Porque o sol não bate simplesmente na sua pele, ele bate e frita, né? Eu não sei exatamente qual é o mecanismo, acho que não faz bem, não faz, porque às vezes vai ter bolha, né? Exatamente. No passado o pessoal passava Coca-Cola, tinha os negócios de urucum, né? Eu nem sei mais, porque hoje ficou pra trás isso, né? Mas eu lembro que minha mãe contava essas histórias lá que passava, não sei o que. Urucum com óleo de amêndoa. A minha mãe foi o exemplo, assim, perfeito do que não fazer, né? Que ela era branca igual a mim, naquela época lá, década de 70, 60, também a moda do Brasil era ser moreno, e aí ficava lá queimando em Copacabana, ela morava em Copacabana. Teve um monte de base celular, mas tirou, assim, dezenas de base celular. Toda hora ia no dermatologista tirar alguma coisa. E tira do ombro, tira do nariz. E assim, mas eu não vou mais à praia. Mas assim, o dano tá feito já. Ela já tomou aquela radiação ao longo da vida, né? Então é importante... Isso pode ficar adormecido e surgir anos Então, depois? a melhor analogia é o cupim e a madeira, né? Você pode até tirar o cupim, né? Mas a madeira já tá comida, tá? Então o dano que você fez no seu DNA, às vezes ele é permanente. Ele fica lá danificado.
e com o tempo ele começa a se manifestar. Então a pessoa que toma sol na infância ou na adolescência e não se protegeu, pode ter problema na idade adulta mesmo que comece a se proteger depois. Ah, é melhor? Ah, então não vamos proteger. Não, se protege depois, né? Quanto Senão vem menos, mais melhor. rápido, né? Mas esse dano pode ficar, então é importante conscientizar a molecada aí, que é bastante difícil, né? Adolescente é meio complicado com essa coisa, né? Porque A gente nunca acha que vai acontecer, né? Principalmente o adolescente, a criança. Então, a criança, a mãe ainda não vai, Isso. mas o adolescente. E tem essa coisa do cara que tá. Essa coisa cultural da gente, né? Você tem que ser bronzeado. Bronzeado é bonito branco também, tá, gente? Não precisa ser bronzeado só pra ser bonito. E no caso, a partir do momento que a pessoa não se preveniu ou se preveniu, mas aconteceu, como é o tratamento do câncer de pele? Então, Ele é parecido com os outros? Químio, rádio, o que tem que ter? Então, depende do tipo de câncer, né? Se a gente pega um baso ou um espino, que é o câncer da pele keratinizada, né? Que é aquela pele que recobre o nosso corpo. O tratamento é basicamente cirúrgico. Você vai ter que tirar um pedacinho daquela pele. Em geral, você tira um fusozinho, assim, que é um elipse, assim, né? Um formato de um olho. E com uma margem de segurança, 1 centímetro para cada lado. O cirurgião pode determinar aquilo. Sutura, fim de papo, uma parte das vezes resolve, tá? O espino, às vezes, quando você observa que ele entrou no vaso sanguíneo ou entrou no nervo, você tem que irradiar depois para garantir que aquela área em volta ficou estéril. Então, o problema em geral desses cânceres baso-espino é local. É porque ele vai danificar aquela área onde ele apareceu, né? E às vezes, quando é negligenciado, a pessoa não liga muito, pode dar um problema grave. Eu já tive paciente que era um senhorzinho velhinho, tá? Ele era meio demenciado, então não estava entendendo o que estava acontecendo. Careca, ele teve um baso na cabeça e ele foi comendo para baixo, chegou até o osso. Então teve que tirar um pedacinho do osso do crânio do sujeito, para você ver como que a coisa pode ficar complicada. Ele morreu daquilo? Não, a gente tirou, resolveu, né? Mas olha que tipo de complicação pode acontecer. Com certeza. Pega uma aba de orelha, você tem que tirar a orelha. Pega um aba do nariz, fica com um buraco. Então, dá uma deformidade que não é legal, né? Mas não mata esse tipo de doença. Aí o melanoma é que é o problema. Já o melanoma é uma doença grave, né? O melanoma, ele é esse câncer da pinta preta e ele invade também para baixo. À medida que ele vai penetrando, ele pode alcançar um vaso sanguíneo e espalhar, tá? Então, quando ele espalha, é uma doença grave. E aí a gente tem que lançar mão de químio, imunoterapia, tem vários tipos de tratamento para melanoma, tá? Mas quando ele está inicial, também é cirúrgico, a mesma coisa. Mas aí faz também aquele estadiamento, para saber se espalhou para mais algum lugar, como você faz com alguns cânceres, né? Que você tem que fazer vários exames, ver se não foi para outro lugar. Vamos falar especificamente de melanoma, que é uma doença, que é um câncer mais parecido com a lógica dos outros tipos de câncer, né? Quando ele tem uma camada da pele que a gente chama epiderme, né? Uhum. Que é a parte mais superficial. E você tem uma membrana basal, que é uma camada, não é uma camada celular, mas é uma camada da pele que divide os lugares onde tem vaso sanguíneo e onde não tem. Então, quando você vê um melanoma, você tira e observa no microscópio. Se ele não passou essa camada, então não tem chance dele ter ido para o sangue, né? A gente chama de melanoma in situ. Aí a cirurgia é suficiente. Quando ele passa, dependendo da profundidade que ele alcançou, a gente tem que fazer outros exames, porque a possibilidade de ele ter saído dali, ido para teve na mão, mas num gânglio da axila, ou ido para um órgão à distância, já aumenta. Então a gente, na hora que vai fazer a cirurgia, se for grosso, melanoma espesso, né? A gente tem que tirar um gânglio igual tira da mama, tira da axila, tem que tirar o sentinela. Então, se for na mão vai ser no braço, se for na cabeça vai ser no pescoço, se for na perna vai ser na virilha. E aí a gente vai lançar mão de outros exames para ver se ele não saiu dali e foi para outro lugar. Tá? E aí a gente vai fazer tratamento sim ou não, né? Hoje já existem tratamentos para reduzir o risco da doença voltar. Se ele tiver no tamanho X, né, que a gente chama de tamanho localmente avançado, no lugar e no gânglio. Entendi. Nós já temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a pessoa quer saber. O câncer de pele no Brasil, você não acha que deveria ter uma exposição maior na mídia? Se fala muito de outros tipos de câncer, mas o de pele não é muito divulgado. Eu acho que sim. É porque... Eu não sei por que isso acontece exatamente, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas se preocupam mais quando a doença mata, sabe? E quando a doença é só mutilante, tá bom, não tem problema nenhum. Então eu acho que sim. Outros países que têm bastante problema com câncer de pele, eles têm uma abordagem um pouco mais agressiva de informação, né? Se na Austrália é o país que mais tem câncer de pele no mundo, né? Não por acaso. Você vê que é um lugar que pega sol igual a gente e a população é muito mais branca, né? Então você vê anúncios e propagandas de prevenção de câncer de pele para todo lado, né? Tem até um anúncio engraçado que eu tenho um professor que sempre mostra assim: proteja o seu maior órgão. Aí é um cara assim nu
e ele tá com um protetor solar assim tapando a genitália, sabe? Então o maior órgão é a pele, né? Não. A pele é o órgão mais extenso do nosso corpo. Isso obviamente chama a atenção de todo mundo, né? Fala, opa, tem protetor solar, tem que passar e tal. Porque aí é uma campanha que atrai, porque é engraçado e o pessoal Eu acho que acabou sim. prestando atenção, né? Eu acho que a gente tinha que ter mais atenção realmente a câncer de pele, né? Porque os números de melanoma vêm aumentando. O melanoma, estranhamente, mesmo, assim, ele né? ele tá aumentando mais do que os outros tipos de câncer É? que a gente, no mundo, né? E a gente não sabe muito bem por que isso está acontecendo, mas ele tem aumentado sim. Tem aumentado. Metade dos melanomas são sol, e por isso que a gente fala que tem que se prevenir, mas tem uma outra metade que é uma mutação genética, que é o CDKN2A, né? Tem um detalhe isso. E a gente não sabe muito bem qual é o melanoma que está aumentando. A gente, assim, a medicina, né? Não sou eu. Ele fala, a gente não sabe, fala, esse médico burro, por que chamou ele aí? Não, mas a medicina não sabe ainda isso. Não dá pra estamos saber estudando. tudo, né? Exatamente. Então, mas a gente quer, né? A gente é meio insistente. Tá sempre então pesquisando, sempre estamos indo atrás olhando. aí. Aí tem umas perguntinhas aqui, o Alan Soares, ele fala que ele já teve câncer de pele e se tratou. Qual a probabilidade do câncer voltar? Boa pergunta, Alan. Quem teve câncer de pele e tratou, aquele câncer some, tá? E resolveu, né? Ou digamos se for um vaso no espino. Tirou aquilo ali, a chance de aquilo voltar é praticamente nenhuma. Só que qual o problema? Você não pegou sol só naquele lugar que você teve o câncer de pele, você pegou sol na tua pele inteira. Então a gente tem um negócio que a gente chama cancerização em campo, né? Toda aquela pele que pegou sol está sob o mesmo risco. A gente estima que quem teve um vaso celular ou um espino celular tem uma chance de até 40% de ter um segundo. Não precisa ser no mesmo lugar, pode ser em outro lugar do corpo, né? Então quem já teve câncer de pele vai ter que ficar muito amigo do dermatologista, que vai ter que ir lá toda hora, de acordo com o dermato. Ele vai dizer qual é a periodicidade, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano. O dermato vai dizer de acordo com a quantidade de fotolesão que ele vê na pele. Mas vai ter que ficar acompanhando. E essa prevenção é sempre assim, na consulta, não tem assim, vou fazer um exame igual algum câncer, você faz o exame de sangue, faz o exame não sei o que para acompanhar. O de pele é ali. Então, o câncer de pele visto, né? É o olho dermatologista. E um sujeito que tem o olho treinado, ele acerta assim muito rapidamente, ele bate o olho e já descobre, né? Eu sou meio ruim para ver esse negócio de pele, assim, né? Eu sou oncologista, não sou dermato. Mas quem tem o olho treinado é um negócio impressionante. Porque ele já viu tantos que ele já faz até uma escalinha na própria mente dele do que é o que, né? Existe também um negócio que a gente chama hoje de foto ultravioleta, que é uma foto... Tem até uns vídeos na internet que a gente tiver interesse de ver. Põe lá assim, o foto ultravioleta, o vídeo ultravioleta. Ele faz um filtro que vê as lesões do UV, né? Então você pode tirar essa foto e ir acompanhando ano a ano. Mas é meio caro isso, viu? Não é para todo mundo fazer. E também, se for um olho treinado, dá na mesma coisa. Você fazer a foto ultravioleta ou o dermatoscópio. É uma espécie de uma lupinha. Ele põe um gel assim na lupa, né? E encosta na pinta e olha. E em geral tira uma fotografia, né? Que tem muita pinta. Ele já consegue ver com bastante nitidez. Tipo, eu vou no dermato e fico 1 hora tirando foto de pinta. É um saco. Até eu canso de tanta pinta que eu tenho que fica tirando foto e esse acompanha no ano, né? Mas quem tem o olho treinado é impressionante. Eu tenho uma amiga, eu sempre conto essa história nessas aulas. Ela é dermatologista, tem um olho que é um negócio, dá até nervosa. Fica olhando tuas pintas e fala, o que você está olhando aqui? Tá achando nada não, né? Teve um dia que a gente estava no metrô, estava na faculdade ainda. Ela já estava querendo fazer dermato. Ela tá aqui assim no metrô, já olhou assim, tem o meu nome aqui, ó, no pescoço daquela moça ali. Nossa. E eu falei, vai ela falar agora pra ela, senão eu vou falar, vai ser Já pior. pensou? Aí ela foi, fala assim, moça, então, dá uma olhada nessa pinta aqui. Ela, tá bom, eu falei, não, dá uma olhada agora, sai do metrô e vai no médico. Porque tá estranhando essa pinta, pode ser um melanoma. Então, mas é só de bater o olho, pra você ver como que um olho treinado funciona. Então é importante, né? Não ficar contando com a opinião do outro, mas do médico, de quem sabe o que tá falando. E do né? médico especialista, né? Tem Exatamente. muita gente que me manda foto, cara, manda foto pra mim igual a quase nada. Vai lá no né? clínico geral. Eu vou mandar, vai no dermato que eu não sei ver esse negócio, né? Ó, a moça tá perguntando aqui, a Regiane, ela tem muitas sardas desde pequena. Se ela tem mais chance de ter câncer de pele por isso? Então, não necessariamente por isso, né? Você tem mais chance de câncer de pele, mas quem tem muita sarda é porque tem a pele mais clara. Vai cair no fototipo 1, 2, né? Então, quem tem pele mais clara vai acabar sendo mais suscetível à radiação ultravioleta. Que a Se não sarda é tomar a reação cuidado, ao sol, né? é uma defesa do corpo, né? Ao sol. Mas, em geral, é relacionado com as pessoas louras ou ruivas, né? Que são mais suscetíveis ao sol. Então, tem mais chance se pegar sol, né? Então, é importante baixar bastante protetor solar e ficar de olho nisso aí. Aqui é a Jovelina perguntando sobre a mãe dela, que tem umas manchas nos braços e no pescoço. Ela
ela foi a dermatologista e disse que era mancha de sol, mas a minha tia falou que é igual a do marido dela. Entendi. E se eu mandar uma foto, tem como confirmar se é. Então, Esse negócio de foto então, não foto é é difícil. interessante, Foto né? dá pra ter uma ideia, quem tem o olho treinado, se a foto for muito bem feita, né? Porque às vezes a foto fica ruim e tal. Mas foto você Então, tem que tocar, ainda não fizeram isso, né? O Foto dermato tem que olhar relevo. de perto, olhar de lado, põe o dedo e tal. Mas essas manchas, existem manchas que aparecem ao longo do tempo, em todo mundo, que a gente chama de mancha senil, e é da idade mesmo, né? Todo mundo vai acabar tendo cedo ou tarde. Para saber se é uma mancha senil ou não, o ideal é um dermatologista, né? Nem um oncologista, dermato mesmo. Porque a pessoa tem que sentir, passar a mão e Tem ver que olhar, tudo, né? porque às vezes você vai comparar uma pinta com a outra, para ver se a característica da pele daquela pessoa é daquela maneira. Tem toda uma técnica que eu tenho vaga ideia de como se faz, mas um dermatologista treinado vai fazer muito rapidamente. Aí falou de pinta, a Maria das Graças, ela falando que tem uma pinta na perna e vem percebendo que ela está aumentando com o tempo. Quando você percebe que está crescendo uma pinta assim, agora estava assim, daqui um mês, nossa, está maior. É legal então, verificar. algumas coisas sobre pintas que se modificam. A maior parte dos melanomas, que é o câncer da pinta, ele é uma pinta nova, uma pinta que aparece, 80% das vezes. E 20% das vezes ele é uma pinta antiga que se modifica. Se ele se modificar dessa maneira que a gente falou aqui no ABC, se é uma pinta que está assimétrica, que a borda está ficando irregular, que a cor, tem várias cores dentro da mesma pinta, se ela está aumentando de diâmetro, isso são indicativos de que aquilo ali possa ser uma complicação, uma doença do tipo melanoma. Tem que ir no dermatologista olhar. Tá? É bem Não a pode pergunta deixar, da Benedita aqui. Tem algumas pintas vermelhas pelo corpo, pode ser câncer? É isso que você falou. Então, tudo tem que ser avaliado, né? A pinta vermelha depende do tipo de pinta, né? Tem uma pinta vermelha que é tipo uma bolinha de sangue, né? Essa bolinha de sangue é o que chama de névoa rubi, não é nada, tá? Isso é da idade, todo mundo... Quanto mais branco, mais pinta dessa você vai ter. E não mexam nessa pinta, porque se você mexer vai sair sangue, é um inferno isso, tá? Estoura, né? É um vasinho dilatado, né? Então, se você não achar feio, vai no dermatologista, tem que ir lá e queimar, cauterizar. Agora, se é uma mancha avermelhada, aí é uma coisa diferente, tá? Tem que olhar o que é isso aí e, eventualmente, você acaba biopsiando, tá? Uma pergunta... Mas, olha só, não façam um diagnóstico de vocês mesmos. É uma bolinha de sangue, então tudo bem, tá? Tudo não tem vai que no estar no dermato médico, olhar. exatamente. Sabe que tem eu aprendi isso, especialmente coisa de pele. Quando eu estava fazendo clínica médica ainda, eu tive que servir o exército. Como vocês veem, eu não tenho muito aparência de exército, foi um pouco difícil para mim. Mas eu aprendi um negócio que assim, tinha um dermatologista lá e mostrava um negócio para ele no corredor. Olha o que você acha? E tava uma luz assim, luz branca de corredor. Aí ele, isso não é nada não. Foi embora, assim. Deu um mês, assim, ou dois, e o cara voltou e falou, sabe que negócio que falou que não era nada? Era um melanoma. Um melanoma amelanocítico, um melanoma que não produziu pigmento preto, que é uma coisa raríssima. Quer dizer, o cara teria que fazer o que para dizer o que era? Vamos olhar ali, luz do dia, o negócio do dermatoscópio. Exatamente. Então, consulta de corredor sempre dá errado, não se faz esse tipo de coisa. E a internet é o auge da consulta de corredor. Né? E a gente está falando de coisa coisa séria, câncer, né? Não é de uma gripe mal diagnosticada, nem um cisco no olho. Sempre, é um negócio que consulta sério, um médico, né? As pessoas sempre perguntam sobre câncer se é hereditário, o de pele. Se ela está dizendo que o irmão dela teve melanoma recente. Se ela pode ter também, ela pode herdar do irmão, no caso só se fosse dos pais? Não, herdar do irmão não, né? Uma coisa hereditária seria assim, os dois herdaram dos pais, né? Existe melanoma hereditário, como tem câncer de mama, existe melanoma hereditário, tá? Não é a maioria das vezes. Em mama a gente sabe bem que é aquele gene da Angelina Jolie, né? Que é o BRCA1, BRCA2, tem outros genes, a PALB, P53. E no melanoma tem um gene que é o CDKN2A, que está relacionado também com melanoma familiar. Mas é um negócio que você vê assim, muitas pessoas na família, não é porque um cara teve que você vai ter também. É óbvio que vale a pena dar uma olhada, né? É uma pessoa branca, é uma área de exposição solar. Quer dizer, quanto mais fatores tiver para te dizer, foi uma coisa de sol, menor a chance de ser hereditário. Mas, então, na dúvida, acho que não custa. Vai na consulta junto com o seu irmão aí, enfim, e veja lá, enche o saco do médico, né? A gente tá aí para isso. Tá perguntando o Renato sobre os efeitos colaterais do tratamento. Do quê? De câncer de pele. E depende do tratamento. Não que é igual falando, a gente estava falando. Não, se for um câncer de cirúrgico, vai ser efeito colateral da cirurgia, né? Vai ficar. É basicamente estético, né? Porque o pessoal sempre pensa na químio, na rádio, nas outras coisas, né? Então, aí, se você está falando de tratamento sistêmico, tratamento assim, com remédios para melanoma, quando a doença está espalhada, depende do tratamento que a gente faz. A gente tem hoje, basicamente, 3 grupos de remédio que a gente faz para melanoma. São os inibidores do BRAF e do MEK, que são uma mutação que acontece no melanoma.
e mais ou menos metade das pessoas tem um grupo de efeitos colaterais. E o outro é a imunoterapia, que são remédios para estimular a imunidade a achar o melanoma, que aí vão ter mais ou menos efeitos colaterais relacionados à autoimunidade, né? E aí tem químio ainda, né? Que é aquele efeito de químio, mas químio a gente não tem usado muito para melanoma hoje, né? Isso aí é um tópico que se a gente for falar de efeito colateral de cada coisa, aí fica uma tarde inteira. Mas então, porque o efeito colateral, às vezes, ele é tão particular, né? Um tem, o outro não tem, depende de cada ser humano, de cada organismo, de um monte de coisa. Você vê, eu falo muito de câncer de mama nas minhas lives, porque assim, uma parte das pessoas que acompanham é mulher e a pergunta naturalmente vem mais de câncer de mama. E outro dia eu fui selecionar, hoje eu postei uma matéria sobre tamoxifeno, eu fui ver quantos vídeos de tamoxifeno eu tinha feito. Eu fui, sei lá, uns 7, 8, assim, e cada vez eu falo de um efeito colateral diferente. Então, o mesmo remédio pode ter vários efeitos colaterais, a pessoa está perguntando assim, tive esse, tive aquilo e tal. Então é bom saber qual é o remédio, qual é o efeito colateral, enfim, é bem amplo isso aí na muita medicina. coisa, né? Aí tá falando, existe alguma parte do corpo que é mais suscetível ao câncer de pele? A parte que pegou mais sol, né? Então quando você vê... Fica mais exposto. Quando você vê mulher, tem um pouquinho de diferença entre homens e mulheres, porque mulher tem mais câncer, por exemplo, na batata da perna, que usa saia, homem usa mais calça, né? Ombro, nariz, orelha, homem que é careca, muito cuidado, chapéu, né? E é uma coisa que a gente não pensa, trabalhador rural tem muito câncer de pele, né? Porque tá lá trabalhando no sol, ele pega câncer no pescoço e tal. Eu já vi matérias, às vezes, de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Então, onde o índice é uma coisa ali, né? enorme, porque todos eles têm. Teve uma cidade que todos já tinham tido alguma coisa. Porque é todo mundo muito branquinho. Tem um lugar do Paraná que tem uma incidência maior de uma deficiência de genética chamada de P53, que é a síndrome de Li-Fraumeni, e quem tem esse gene também é mais suscetível ao sol. Então tem isso também. Sabe que nos Estados Unidos tem um termo pejorativo para, tipo assim, fica chamando o cara de caipira, capial, essas coisas. O cara chama eles de redneck, que é pescoço vermelho, que é o cara branquelo que fica no sol e fica com o pescoço vermelho. Coitado. Então é mais ou menos o que acontece com o trabalhador rural do sul, né? Porque o cara branco que fica no sol e aí se expõe. E eles até põem chapéu, mas o rosto pega, né? As mãos pegam, porque eles estão segurando inchada. Porque a gente sempre fica pensando também dessa coisa assim, eu queimei uma vez e aí ficou vermelho, né? É legal pensar isso, mas o sujeito que está no sol, mesmo que ele pegue pouco, ele está pegando todo dia um pouco. Né? Não queimou, mas pegou sol. Não queimou, né? Vai danificando o DNA. Tanto que a pergunta aqui da Amélia, ela está com 60 anos, toma sol direto. Quanto mais velha, maior o risco? Com certeza. Sim, né? Sim, porque assim, é um produto do acúmulo de defeitos no DNA. Então, quanto mais tempo você fica acumulando danos no DNA, maior é a chance. Tá? Então, o câncer de pele ele é muito mais comum em pessoas mais brancas e em pessoas mais velhas. Mais alguma coisa assim que você gostaria de destacar do câncer de pele? Deixa eu ver. Tem mais perguntas aí. Tem mais perguntas. Vamos lá, doutor Felipe. Vamos ver aqui. Quais os filtros solares mais indicados? Pô, quer que eu veja filtro solar agora, gente? Eu não sei dizer quais são os mais indicados. Cada um... fator de proteção, acho que eles pelo querem fator saber, de proteção, né? De 30 para cima... Então você vai acabando achando o que é bom pra você, né? Tem gente que reclama muito de, porque me dá acne, né? Espinha quando você toma, você usa, né? Aí eu quero comprar de uma fabricante, não sei das quantas, francesa, outro fabricante. Mas tem uns que são secos, né? Usa tem uma álcool. textura mais seca. O importante é o fator de proteção, né? Que ele tem um fator de proteção pelo menos 30. Aqui já está falando, doutora, minha mãe teve câncer de mama. Retiro foi para a garganta, desceu para os ovários, útero e agora constatou metástase. Não tem muito a ver com câncer de pele, não mas... é câncer de pele. Vamos... Se sobrar tempo a gente fala disso aí. Acho que essa pergunta é a última, né? Então tá. Vamos falar então de metástase. Se aplica também um pouco a câncer de pele do tipo melanoma, né? O que é... A gente tem uma grande confusão com essa coisa da metástase e do primário, né? Foi isso que o Bem-Estar foi lá me entrevistar aqui, que é metástase. Então, o que é a metástase e por que o câncer sai de um lugar que apareceu e vai para outro, né? O de pele dá metástase, né? O melanoma. O melanoma dá bastante metástase se a gente não pegar ele no começo. À medida que o câncer vai crescendo, ele não respeita as células que estão em volta dele, o ambiente celular. Ele vai crescendo, empurrando e invadindo os tecidos que estão em volta, né? Por isso que chama câncer. A primeira descrição de câncer foi do Hipócrates, lá na Grécia Antiga, que ele achava que o câncer parecia um caranguejo mesmo, que lançava as patas e ia alcançando lugares de distância. Quando o câncer ele atinge o vaso sanguíneo e ele pode furar aquele vaso e eventualmente um pedacinho dele entrar dentro da corrente sanguínea e se desprender.
Na hora que aquela célula se desprende, ela circula pelo corpo e vai entupir um vaso lá para frente. E na hora que ela entope um vaso, ela volta a crescer. E aquilo ali a gente chama de metástase. Então pode acontecer de um câncer sair da mama e ir para onde? Quando falou ali no ovário? Foi pro ovário, aí depois já desceu. Não é tão comum sair da mama pro ovário, mas pode acontecer? Pode acontecer de sair de um lugar e ir para qualquer outro do corpo, né? É óbvio que doenças têm predileções, né? Cada doença tem predileção para um órgão específico, né? Então pode acontecer sim. O melanoma, ele curiosamente, ele pode dar metástase para qualquer lugar do corpo, né? E ele tem uma predileção para sistema nervoso central. E tem uma explicação provavelmente embriológica por conta disso, né? Quando a gente é um feto lá no útero, está se desenvolvendo, o melanócito e o neurônio, eles vêm da mesma célula, né? O neurônio é a célula do cérebro, né? O cérebro do sistema nervoso central. E aí um vira o neurônio e ele vai migrando para a pele e vira o melanócito. Eles até parecem um pouco assim, quando você olha no microscópio. E aí quando ele entra na corrente sanguínea, parece que o ambiente do cérebro é um ambiente familiar para aquela célula. Quando a gente era na embriologia, a gente era do mesmo lugar, tem receptores parecidos. E dá um pouco mais de metástase para o cérebro que outras doenças. Tá? Mas ele pode dar para qualquer lugar. É uma doença que é até um pouco traiçoeira e nos surpreende, porque eu já vi melanoma com metástase para o baço, que é uma coisa super rara. Já vi uma metástase no meio da coxa, que é metástase para músculo. Praticamente nenhuma doença faz isso, né? O melanoma pode fazer qualquer tipo de coisa. Porque ele pode sair em qualquer lugar do corpo também. Então... Ele impacta e vai para qualquer lugar do corpo. Tem uma pergunta aqui que é sobre o de pele mesmo. Se depilações a laser e muitos tratamentos estéticos podem causar algum tipo de câncer de pele? Depilação a laser, assim, eu nunca ouvi nenhum dado a respeito de depilação a laser. Quando a gente nunca ouviu nenhum dado, a gente fica na dúvida se eu não ouvi ou se não existe mesmo, né? Mas é provável que não... Eu tinha um professor que ele falava assim, quando perguntava um negócio ele não sabia, ele falava assim, não sei. No primeiro ano da faculdade. Depois ele achava feio falar que não sei, né? Como é que o professor não sabe, né? Aí ele falou assim, ninguém sabe. Aí depois ele falou assim, mas talvez alguém saiba, né? Ele falou assim, não sei, ninguém sabe, talvez alguém saiba. Então virou um bordão da minha faculdade, não sei, ninguém sabe, não sei se alguém sabe. Mas quando você tem um resultado positivo, uma coisa muito clássica, a gente fica ciente, né? Então eu tenho a impressão de que não. Eu posso dar uma estudada mais profundamente a respeito de laser, mas eu não vejo causa e efeito, sabe? Normalmente o laser costuma ser menos agressivo, né? Não dói, ele não processo. É um tipo de radiação capaz de lesar o DNA. Então não tem racional biológico para aquilo causar câncer. Mas assim, acho que sempre vale uma lida lá na literatura médica. A gente vai nos artigos e ver se tem alguma coisa. E aí é melhor a pessoa se preocupar do que que não tá nem aí. A princípio não. Aí é o outro aqui, ó. Meu sogro teve melanoma, deu metástase e ele morreu em 21 dias após descobrir. Então, o problema, isso é uma situação dramática, pode ter descoberto realmente. Muito já porque às vezes a doença é meio traiçoeira, né? Então, digamos, e o melanoma, ele em particular... é uma doença muito responsiva à imunoterapia, né? Ele é uma doença cheia de mutações e ele é um alvo para o sistema imunológico fácil. Então, o que acontece às vezes, acontecia mais no passado isso, né? Hoje a gente tem mais remédio. Ele aparece na pele e aí ele rapidamente entra no vaso sanguíneo e a tua imunidade descobre como ele está na pele e aí some da pele. Você não sabe de onde veio. Você só descobre depois, quando ele já está espalhado para o corpo, né? E isso é uma situação muito... é meio catastrófico assim para a família, obviamente, né? Porque como é que você nem tem o diagnóstico, não deu tempo de tratar e tal. E é muito frustrante para a equipe médica, né? Que não dá nenhuma chance da gente tentar tratar, porque já chega num estágio que a gente não consegue lançar mão de nenhum tratamento. E a preocupação dela já é se o filho corre o risco de ter, porque o dele foi tão agressivo e morreu. Então, essa é uma situação super rara, né? Eu conto nas mãos de... nos dedos de uma mão, quantas vezes essas coisas não me dá nem chance de tratar, elas aconteceram. Mas você lembra sempre, né? Porque é uma coisa que você fica muito frustrado. E eu não saberia dizer se o filho tem relação. Provavelmente não, tá? Provavelmente não tem nenhum problema para o filho, porque o melanoma hereditário é uma coisa mais rara. Mas eu acho que vale a pena conversar com o médico dele, dar uma avaliação na família, e se for o caso, achar que tem muita chance. Existem testes genéticos que a gente possa fazer hoje para ver se tem essas mutações. Tem uma pergunta aqui da Margarida, mas eu, sinceramente, não estou entendendo. Gostaria de saber sobre lipoma? Lipoma, segundo na minha região, é um problema de pele. Isso tem lipoma. Acho que é lipoma. Eu já pensei que era linfoma. Hoje me mostraram o lipoma. Lipoma? Engraçado, né? Várias coisas aconteceram hoje.
O lipoma que é? Ele não é um câncer, ele é uma bolinha de gordura, na realidade. Essa é a melhor descrição do lipoma. É um tumor benigno das células que produzem gordura. Então fica uma bolinha levantada assim, você palpa, tem uma consistência de gordura mesmo, parece uma bochecha assim. Ó. Você palpa em qualquer lugar tem essa consistência de bochecha. E não dá problema nenhum, é só estético, tá? É óbvio que tem lugares que incomoda, né? Eu tinha no prédio antigo onde eu morava, o porteiro ele tinha um lipoma aqui assim, ó, no ombro. E aí incomoda, porque camisa, mochila, não sei o quê. Aí um dia ele veio me mostrar, achava que era câncer, né? Ah, eu tô com lipoma aqui. Tô com um negócio aqui. Como se fosse uma verruga, lembra? Uma verruga grande? Não é bem uma verruga, porque ele é meio arredondado, assim, né? Tá. Tem um tamanho de um limãozinho, assim, digamos. A pessoa percebe quando tá no limãozinho. Mas ele é meio suave, assim, não é uma coisa pra fora, né? E cresce muito lentamente, né? Quando ele veio me mostrar, eu falei, quantos anos tem isso aí já? Ele falou, 11 anos. Eu falei, rapaz, você demorou 11 anos para achar que isso aí era um câncer, se fosse um câncer mesmo já era, né? Então, gente, não espere 11 anos se tiver alguma coisa que te... A única aparência do câncer de pele é a mancha, é a coisa... Não, tipo assim, tiver uma bolinha, tem gente que tem um monte de... umas bolinhas no corpo inteiro, então, meio protuberante, isso é até neurofibroma, nervoso. né? Aí são outras coisas, não tem nada a ver com câncer. Esse é neurofibroma em geral. Isso é uma doença específica, é doença de von Recklinghausen, se não me engano. Tem cada nome legal, né? Porque antigamente os caras, o sujeito descobria a doença e botava o nome dele, né? Hoje é proibido você fazer isso. Você descobrir uma doença nova, você tem que dar um nome técnico para aquela doença. Isso é um neurofibroma, é uma bolinha de nervo. Tá? Não é para tirar isso não, porque se tirar isso pode dar problema na sensibilidade e tal. Às vezes a pessoa tem no corpo inteiro. E por dentro também, às vezes tem no esôfago. Mas esteticamente isso nunca vai ser um câncer. Não é assim, o ponto de vista estético é ruim, né? A pessoa fica chateada pela coisa estética. Mas fora isso não tem tanto problema. A parte da pele. Quando dá por dentro, assim, estômago, esôfago, aí é desagradável, porque a pessoa pode ter dificuldade para comer. Eu tive paciente que tinha um neurofibroma de esôfago e aí tinha dificuldade, era chato. Tá, mas não é um problema assim de câncer. De câncer, não. Só um último detalhe pro lipoma. Quem quiser tirar o lipoma tem que sempre saber. Vai trocar um lipoma por uma cicatriz, tá? Então não é assim, vou me livrar disso. Sempre tem que ter um resultado estético que tem que ficar atento. E o lipoma, ele é muito recidivante, né? Porque ele é uma bolinha de gordura e tem uma cápsula em volta dele, assim, uma espécie de uma capa. Se sobrar algum pedacinho dessa capa, ele volta a crescer. Tá? Então cuidado com o lipomas. Vejam bem se precisa mesmo tirar. Porque você pode ficar com cicatriz e depois nascer o lipoma de novo. Já vai ter outra vez, né? Então a pergunta aqui, doutor Felipe, fale sobre o Ricantin, para as pessoas lembrarem, um recado final. Eu acho que sim. O importante de verão é sempre aproveitar o verão, que é muito bom, né? Você vai poder estar fora de casa, mas lembrar que ter atitudes que vão te expor a problemas no futuro não é interessante. Então sempre se proteger, sol, boné, camisa ultravioleta, óculos, tudo isso são coisas que vão te ajudar durante o verão e vão te evitar ter um problema no futuro, né? Vou ver se apareceu outra pergunta. Tem outra pergunta? Tem, só que não é de câncer de coisa não. É o Luciano. Boa noite, doutor. Tenho câncer de rim com metástase no pulmão e coluna cervical. Faço imunoterapia com nivolumab. Esse remédio é usado também para o melanoma? Por que alguns medicamentos são usados inicialmente para um tipo de câncer e depois é usado para outro tipo também? Tá, sou seu fã. Legal, obrigado. Quem é? Ele é seu fã, Luciano Barros. Luciano, valeu, Luciano. Então, vamos conversar sobre um pouco sobre desenvolvimento de medicamentos, né? Existia um método de desenvolvimento de medicamentos no passado e hoje a gente não faz mais assim, faz de uma maneira mais inteligente. Então, como a gente fazia no passado? A gente descobria, era meio tentativa e erro, né? Como o Topotecam, por exemplo. Eles pegavam substâncias de várias árvores, fungos, qualquer coisa que você achasse que achava que tivesse um potencial, aí levava para o laboratório e você tinha culturas de células, que eram plaquinhas com vários tipos de câncer diferentes. No começo a gente fazia isso com 60 linhas, depois a gente passou para mais de 1000 células diferentes. E aí ia pingando aquilo ali, aquele remédio, aquela substância candidata a remédio, nessas plaquinhas e ia vendo o que funcionava. E depois, se funcionasse, tocava adiante a pesquisa, né? Obviamente isso errava muito, né? Porque você pinga um negócio ali na plaquinha, matou a célula do câncer, não quer dizer que é um remédio, porque álcool, por exemplo, se você pingar na plaquinha, mata a célula, mas ninguém fica mandando o sujeito beber cachaça para curar câncer, né? Da mesma maneira, se você pingar água sanitária numa plaquinha, mata a célula, mas se você tomar água sanitária, você faz um buraco no seu esôfago. Então tinha muitas coisas tóxicas ali naquele momento.
e a maior parte a gente perdia. Só que quando você descobria alguma coisa, ela não funcionava só para uma célula, ela funcionava para várias. E a gente ia testar isso em estudos clínicos com pacientes nessas várias indicações, tá? Então isso era o passado, era tentativa e erro, dava um trabalho desgraçado, errava um monte, gastava um monte de dinheiro, expunha pessoas a várias substâncias tóxicas que depois não viravam remédio. Então é um modelo que a gente já abandonou há pelo menos uns 20, 30 anos, né? E qual é o modelo atual? É tentar entender quais são os defeitos do tumor. Então eu não vou pegar o remédio e vou botar nas plaquinhas e fim de papo. Eu vou operar as pessoas, tirar aquele tumor e eu vou estudar aquele tumor. Na hora que eu estudo, eu vou descobrir quais são os pontos fracos e eu vou fazer um remédio para o ponto fraco daquele tumor. Então a lógica muda, né? Em vez de eu criar um remédio, eu quero descobrir qual é o problema para criar um remédio para o tumor. E o nivolumab é um remédio que estimula o sistema imunológico. Ele não ataca o tumor, não mexe nada com o tumor. Ele faz a tua célula de defesa ficar mais ativa. E a gente viu que no começo, começou com melanoma isso, porque o melanoma a gente já sabia que tinha alguma coisa da imunidade. A gente vê que às vezes os pacientes de melanoma, mesmo no passado, você estava, mesmo sem tratamento, começar a fazer vitiligo, que é aquela placa branca ali, né? Que é uma reação autoimune contra as pintas pretas. Quem fazia vitiligo às vezes ficava curado, sozinho. Você não precisava nem fazer remédio. A tua imunidade descobria como o melanoma se mexia. E a gente falou, o melanoma talvez seja uma coisa interessante a gente começar. A pessoa que tem vitiligo tem menos chance de ter câncer de pele? Não necessariamente. Quem desenvolve vitiligo, quem tem melanoma desenvolve vitiligo. É porque a imunidade fica tentando matar o câncer. Entendi. Quando ela descobre alguma coisa, ela fala, vou atacar agora. E o pigmento preto, às vezes, é interpretado como um alvo, né? Então ele começa a atacar e a pessoa faz vitiligo. Hoje a gente faz isso também, com remédio. Se nivolumab você faz contra melanoma, às vezes aparece vitiligo. Fomos estudando quais são os tumores que também podem estimular a imunidade. Quais são os tumores que têm muita mutação. E o câncer de rim é um desses tipos de tumor, que estimula muito a imunidade. Então hoje a gente faz em segunda linha, né? A gente faz um remédio antes, a gente vai falar, depende do paciente, faz sunitinib, sorafenib, pazopanib, enfim. Quando esse remédio para de funcionar, a gente faz nivolumab, tá? Que é um remédio que estimula a imunidade. Tem vários outros, né? A gente viu que tumor de pulmão também é assim. Tudo que tem cigarro no meio, né? Cigarro faz muita mutação. Então, pulmão, cabeça, pescoço, bexiga tem a ver com cigarro, porque a toxina entra no sangue, filtrada pelo rim, entra na bexiga. Tá? O cigarro causa um monte de câncer. O de pele também, ele pode influenciar? De pele não é tão intenso. Não. Tá? O uterino mas de pele não é tão intenso o efeito do cigarro. Desse ele está livre, né? Dessa culpa... Não, tá alguma livre? coisa ele aumenta, mas não é tão importante. Então por isso que a gente começa com um grupo de doenças e vai passando para outros, porque a gente vai entendendo que o remédio tem ações semelhantes. Vou ver outra aqui. Então tem tempo? Vamos ver, tem tempo aqui. Boa noite, doutora. Após a retirada de um melanoma inicial, com todos os protocolos indicados para determinada lesão, qual é o período com maior risco para metástase ou recidivos? É a Cintia Moni. Tá, boa pergunta essa. Essa é uma pergunta que volta para todos os tipos de doença, né? Então, para a maior parte das doenças, à medida que o tempo vai passando, o risco da doença voltar diminui, tá? Isso é verdadeiro para melanoma também. Se passa alguns anos e a doença não volta, fim de papo, aquela doença provavelmente está curada, tá? Só que quem teve melanoma, atenção, porque boa parte das vezes é por conta de sol e pode aparecer outras doenças, não necessariamente melanoma, mas outras doenças de pele relacionadas a sol, tá? Esse negócio do tempo passar e diminuir o risco é verdadeiro para várias outras coisas, tipo câncer de pulmão, pâncreas, estômago, intestino, tá? E câncer de mama do tipo triplo negativo e HER2 positivo. Tem um tipo de câncer de mama que a gente chama de câncer de mama luminal, que tem receptor hormonal. Esse câncer ele é de crescimento lento, mas quando a gente para os bloqueadores hormonais, dependendo do tipo da doença, o risco volta a crescer. Então, em alguns casos hoje, a gente mantém o tratamento com o bloqueador hormonal mais de 5 anos. A gente faz 10, 15 e aí vai, tá? Eu ouvi falar. Não é todo mundo que precisa, não, né? Eu não é todo sei, mundo que precisa. A princípio, ainda não. Então, hoje eu vi uma paciente, ela me botou essa questão mesmo, assim, né? Eu só 5 anos depois acabou. Era suficiente para alguns casos, no caso dela era suficiente, era um tumor de 1,2 centímetros, totalmente crescimento lento, não tinha nada na axila, um padrão que a gente chama de padrão de crescimento luminal A.
Então não precisa tomar mais que 5 anos, isso é razoável. Agora, chegou com 5 anos, não teve nenhum efeito colateral, eu quero continuar tomando, também não me oporia a isso não, tá? A maior parte das pessoas... Aí a pergunta que estão está aqui é justo do aqui. tamoxifeno. Acaba com a libido? A pergunta da moça. Tamoxifeno não interfere muito com a libido, não. Rosângela Tá? Ponce. O que interfere com a libido são bloqueadores hormonais que baixam os hormônios. O que o tamoxifeno faz? É um remédio para câncer de mama hormônio positivo, né? Então, se a gente imaginar que a célula tem uma fechadura e o hormônio é a chave, o tamoxifeno ele vai botar uma cola naquela fechadura. Então, o hormônio ele não consegue se ligar. Mas os níveis hormonais... eles não baixam, ao contrário, eles até aumentam um pouquinho, porque o corpo produz mais hormônio tentando bater ali. Então, o tamoxifeno especificamente não. Outros bloqueadores hormonais sim, anastrozol pode baixar a libido, letrozol, gozerelina, tá? Que é o Zoladex. Todos Mesmo esses depois podem... da menopausa? Porque eles baixam mais ainda os hormônios, tá? Não, mas o tamoxifeno, no caso. Não, o tamoxifeno da faz menopausa diferença, não. Agora, o que acontece quem está tomando tamoxifeno? Ela tá num período pós-tratamento de câncer de mama. Tem uma série de outras coisas que podem influenciar a libido naquele momento. Você pode ter feito quimioterapia, você pode estar estressada, pode ter engordado, estar com a autoestima baixa. Isso é importante conversar com o médico, com o teu parceiro, um psicólogo, um psiquiatra, que tem várias coisas que podem influenciar nisso aí. Foi a Tânia Loureiro que está pedindo aqui para eu ler a pergunta dela, mas eu li que a gente está falando sobre o Ricantin, que era a pergunta então, dela. Então, eu aqui falei em cima. sobre o Topotecan, a mesma coisa. É o Topotecan. Dá uma olhadinha lá que é o mesmo remédio. Tânia, é esse Topotecan que ele estava falando, e aí você perguntou os efeitos do Ricantin, que foi isso que eu já ele falei estava também. falando sobre o Topotecan. Dá uma volta assim no vídeo, dá uma olhada. Ele falou agora há pouco. É que ele falou com outro nome. Porque o nome que ele Incantin é conhece. nome comercial e o nome da substância é Topotecan. Então dá uma olhada ali no Topotecan. Tá, hoje o papo era câncer de pele, mas assim... Sobrou um tempinho sem quando falar de fala tudo. de câncer, né, o que não tem... Todo mundo tem um monte de dúvida, porque acaba indo para todos os lados, e o Dr. Felipe sabe de todos os assuntos também. Você joga em todas as posições aqui. Então a gente agradece mais uma vez, né, a sua presença, as pessoas que participaram, fizeram suas perguntas. Vamos estar juntos de novo numa próxima oportunidade, falando sempre sobre assuntos que interessem a vocês. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima aí.